E aí pessoal, tudo jóia? Tranquilo? Hoje eu vou aqui falar com uma das grandes empresárias aqui de Orlando. Aliás, hoje está fazendo muito frio. Orlando também faz frio, para quem acha que não, mas pouco tempo, tá? Janeiro só. Mas vamos lá, vou falar aqui com vocês, mostrar aqui, talvez eu veja o contrário aí, a Premium Tax. Minha amiga Adriana, super empresária. Tá nesse ramo aqui há bastante tempo, muito conhecedora, então vamos entrar lá e vamos bater um papo com ela. Vocês vão conhecer um pouquinho mais do que é uma contabilidade aqui nos Estados Unidos, como funciona, quais são os desafios que ela enfrentou. Ela já está muito bem sucedida aqui nos Estados Unidos, já tem diversos funcionários. Ela vai falar um pouquinho mais em detalhes, mas queria apresentar ela para vocês, e ela vai falar bastante aí sobre licenças, como começou, um pouquinho sobre tecnologia, do que eles usam, como era a tecnologia antes, no começo da empresa, como é hoje. Então vai ser legal, vai ser bacana para quem está nessa área contábil, quer conhecer um pouco mais de como montar uma empresa aqui nos Estados Unidos, nessa área, para declaração de imposto de renda, fazer o bookkeeping, né? O bookkeeping aí fazer toda a validação dos gastos de cada item da sua conta bancária, né? A conciliação de contas, contas contábeis, enfim, tem muita coisa que ela pode dividir com vocês, algumas dicas importantes, tá bom? Então, vamos entrar lá e falar com ela, tá bom? Até já. Fala pessoal, tudo jóia? Boa tarde. Estou aqui com a Adriana, a minha amiga, empresária de super sucesso, como eu falei ali para vocês na entrada, dona da empresa Premium Tax. E o que nós vamos falar aqui hoje? Sobre contabilidade. Ela tem uma empresa de contabilidade, vai falar um pouquinho para nós sobre tempos, né? Então, como começou, como não começou, o que precisou para começar. Então, vamos começar a falar sobre esses assuntos. Minha amiga, muito obrigado. Imagina, meu por amigo. receber Estamos eu aqui à aqui. disposição. Sua empresa linda, maravilhosa. Obrigada. Vamos lá, conta um pouquinho para nós. Quem é a Adriana? Por que você veio para os Estados Unidos? Qual foram as suas dificuldades para vir de lá para cá? Como você começou? Se foi de fato empreendendo ou se você teve aí uma experiência trabalhando, né, em outras companhias, né, que até deixo uma dica depois, para que é super importante a gente empreender com o CNPJ dos outros, né, falando isso que sempre a gente aprende um pouco mais. Mas conta um pouquinho para nós, me fala um pouquinho da sua vida, fala aí. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Bom, a Premium começou em 2016, quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos. Na realidade, a gente já começou trabalhando com a Premium, não de portas abertas. Eu comecei trabalhando em um outro escritório de contabilidade, realmente. Na época, eu estava grávida do meu primeiro filho, e não era realmente minha intenção ter escritório de contabilidade aqui em Orlando, porque eu já tive meu escritório no Brasil, trabalhei lá longos anos, sou contadora no Brasil também. Então, trabalhei muito tempo lá e não queria ter escritório de contabilidade aqui. Por esse propósito, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade aqui, até porque eu não sabia fazer outra coisa além de contabilidade, graças a Deus, né? Então, eu comecei trabalhando no escritório de contabilidade aqui, e depois de 6 anos trabalhando nesse escritório, nós decidimos alçar novos voos, trabalhar em outras atividades, dentro da mesma área, claro, né? Então, decidimos abrir o nosso próprio escritório, que chama Premium Consulting Tax Services. Estamos trabalhando com o escritório de portas abertas há 3 anos, basicamente. O escritório já tem 9 anos. E começamos com meu marido dizendo, vai e faz. Então, se é isso que você quer, vai e faz. E graças a Deus, né? Meu marido me deu todas as forças para que eu pudesse ir e tá tranquila, né? Quando eu falo tá tranquila, é quando a gente pensa em imigração, como a gente batia um papo ainda há pouco, quando a gente pensa em imigração, a gente envolve toda a família, envolve filhos, envolve tudo. E nesse país, quando você pensa em dar qualquer passo, você tem que avaliar a vida de todos, né? O que vai acontecer, como é que vai ser daqui para frente. E meu marido Breno, não, Adriana, vai, faz, eu sigo trabalhando, ele estava trabalhando numa outra empresa na época, vai, te dou todo o apoio. Começamos na época com $10 mil no escritório de $600 alugado, uma sala mínima,
eu sozinha e um outro computador para caso ele precisasse me ajudar. Legal. Mas com toda a estrutura, abrimos já tínhamos a empresa, montamos toda a estrutura, tiramos todas as licenças necessárias para operar e começamos a trabalhar. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, meu segundo filho nasceu e Breno falou para mim: Adriana, eu vou precisar talvez viajar, mudar de estado por causa da minha empresa, do meu trabalho. E o pediatra do meu filho falou para ele: então, tu precisa ficar em casa com a tua mulher, porque ou você fica com ela ou vai dar ruim, porque o trabalho dela está aumentando, está crescendo. E nós decidimos que ele viria trabalhar comigo. O Breno é meu sócio desde o início da empresa e ele veio trabalhar comigo. E daí, então, o escritório só cresce, só aumenta, graças a Deus, só prospera, não só Breno, claro, com todas as coisas que ele traz, com todo o background dele, assim como o meu, assim como de toda a nossa equipe, mas de todos os nossos clientes, que, graças a Deus, nos indicam novos clientes todos os dias, vocês mesmos, nossos parceiros indicam clientes todos os dias. A gente tem conseguido alçar voos muito, muito positivos para a gente. Que legal. A gente conseguiu, no ano passado, montar toda uma estrutura bem diferente para o nosso escritório. A gente traz planejamento fiscal pré-imigratório, a gente traz planejamento fiscal pós-imigratório, a gente traz um financial advisor com planejamento financeiro dentro do escritório, resolução de impostos também. São diferenciais que fazem parte do nosso leque de oportunidades hoje dentro do escritório, que não é só preparar imposto, não é só fazer tax, não é só isso. Mas, basicamente, a gente começa esse novo cenário aí. Que legal. Então, vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação. Veja bem. Coisas importantes. Primeiro, esse ambiente familiar é muito importante, né? Ou seja, a gente ter aí os cônjuges, né, marido e mulher, que se completam para que a coisa aconteça. A vida aqui realmente não é fácil, a gente já falou em outros vídeos sobre isso. O Breno te deu super apoio, ele estava ali fazendo os seus próprios trabalhos em outras empresas para te deixar levantar esse voo como você fez. Então isso é muito importante. Então essa é uma dica super importante para que você quer vir para cá e tenha os cônjuges têm que estar alinhados no mesmo pensamento. Então hoje, depois de alguns anos, 3 anos, né, como vocês falaram aí que está bem, voaram, tá certo? Então, mas não é fácil. De novo, começaram lá com um escritório pequeno, $600 de aluguel, $10 mil ali para começar. Tem gente que às vezes até tem menos, mas às vezes trabalha de casa ou algo do tipo. Então também é uma coisa super importante. E aí, vamos lá. Hoje você está com quantos funcionários hoje? Você começou lá com você sozinha, praticamente. Eu sozinha. Eu e 2 sócios, Deus e Breno. Isso, muito importante, muito importante. Claro. Hoje a gente tem na nossa estrutura 15 pessoas trabalhando conosco, né? Uma equipe bem formada, graças a Deus. A gente conseguiu ter departamentos separados dentro do escritório, com cada departamento com seu gestor. Então, graças a Deus, a gente consegue dar uma atenção bem diferente para o nosso cliente. Fizemos vários investimentos em tecnologia. Hoje temos um aplicativo que é autorizado pela Receita Federal para que as pessoas nos enviem documentação, todo criptografado, com bastante segurança. Investimos muito em qualificação do nosso corpo, dos nossos trabalhadores, dos nossos funcionários. Investimos bastante em treinamento, a própria estruturação em si do escritório, de um tudo, desde você pensar no funcionário quando ele começa a sua jornada de trabalho até o final do dia dele. Nas épocas que são mais intensas, a gente se preparou muito. Por exemplo, agora nós estamos iniciando uma tech season, então a gente já preparou muita coisa lá desde outubro, terminou a tech season do ano passado, a gente já está se preparando para essa nova tech season, com tudo, com treinamento, com processos, com organização. Eu trabalhei muito tempo em instituição financeira, então eu trago esse background de instituição financeira, de processos mesmo, de quais processos montar, onde melhorar o processo, o que é melhor, onde que flui melhor. E meus funcionários também me ajudam demais com isso, graças a Deus. A gente faz tudo meio que a 15 mãos aqui, eu diria, né? Cada um dando sua colaboração. Porque também tem muita gente que trabalha com a gente, que vem dos seus países. Tem funcionário da Colômbia, do Brasil, da Venezuela.
E cada um tem a sua expertise no seu país. Cada pessoa pode colaborar com você. Isso é uma dica bem legal que eu sempre dou para todos os meus clientes, inclusive, se você tem uma pessoa dentro da sua empresa que trabalha para você, dá a oportunidade para ela mostrar o que ela sabe. Ela vai te ajudar com toda certeza. Ótimo. Então, isso é muito, muito importante da gente pensar, porque todo mundo tem sua história, todo mundo tem seu case de sucesso até chegar aqui. Afinal de contas, chegar aqui já é um case de sucesso, Exatamente. né? Todo mundo tem sua luta, todo mundo tem suas dores, seus momentos de dificuldade, mas estar aqui já é um sucesso. Perfeito, isso é muito, muito importante que você falou realmente. Existe aqui nos Estados Unidos, é bem diferente, né? A contratação de pessoas no Brasil e aqui. No Brasil existe uma baixa oportunidade, vamos falar, volume de oportunidade de trabalho, então as pessoas têm mais retenção. Sim. Aqui nos Estados Unidos tem muita oportunidade e as pessoas acabam saindo com mais facilidade. Sim, com certeza. É mais difícil reter. Sim. Então, quanto mais a gente manter as pessoas, melhor para a prosperidade do negócio. Né? Então, sim, com toda certeza. Perfeito. Inclusive, assim, nos ciclos de escritórios mesmo, de contabilidade que eu conheço, terminou a tax season, tem aquela enxurrada de demissões, né? Um monte de gente é demitido. Aqui dentro do nosso escritório, a gente procura manter o funcionário cada vez mais próximo da gente, mais participativo dentro do escritório e manter por alguns anos. É claro que todo mundo tem a sua oportunidade de crescimento, outras oportunidades de crescimento, mas eu acredito muito que quando o funcionário está engajado, as oportunidades de crescimento dele também dentro da empresa, elas surgem e elas acontecem. Eu tenho pessoas que começaram aqui comigo para trabalhar no front desk, que hoje é assistant manager. Que ótimo. Então, a gente tem essa oportunidade de crescimento. E não é só aqui. Aqui é o início, né? É o start. Exato. A gente quer crescer. Exato. Todo mundo quer. Exato. Então, a gente, dentro da nossa empresa, é que a gente fala muito. Se nós queremos crescer, quem vai crescer junto com a gente serão os nossos. É lógico, é serão claro. as pessoas que estão trabalhando conosco. Claro. Me fala uma coisa, voltando um pouquinho, você falou sobre tecnologia, né? Hoje vocês têm um sistema aprovado pela Receita Federal, incrível ali. Eu uso, então, só para vocês saberem, eu sou um cliente, tá certo? Aprovo 100%, não é porque a gente está conversando, mas é porque é assim que funciona, tem que ser, a conversa tem que ser falada a verdade. Assim como tem vários outros, assim como tem vários outros escritórios, mas eu acredito realmente. Mas tá bom, para que você saia hoje, para você ter essa tecnologia, foi custoso, você teve que pagar por isso. Você teve que criar tudo isso, teve que treinar pessoas. Mas antes, e como é que era antes? Ninguém chega aqui, senta nessa cadeira e começa a colocar tudo isso. Como é que foram os primeiros passos? Excel, amigo, Excel. É isso. O velho Excel do dia a dia, Excel. Quem tem Excel tem tudo na vida. Então, não tem jeito. Excel, controle era tudo no Excel, rotina era tudo no Excel, é tudo no Microsoft ali, usando as ferramentas dali, o que tinha. E era o que tinha. A quantidade de clientes, a gente já teve que começar comprando os softwares da Receita Federal para a preparação de impostos, porque os softwares têm que ser autorizados pela Receita Federal. Não dá para você ficar brincando de fazer imposto, é uma responsabilidade muito grande. Até porque envolve muitas coisas, né? Envolve número de Social Security, que pode conseguir crédito em qualquer lugar, que pode fazer um monte de coisa. Então, tem todas umas particularidades, no caso da nossa empresa, que você tem que se ater, porque senão a Receita Federal não te permite nem começar. Então, é claro que alguns softwares eu fui obrigada a fazer inicialmente, não tinha jeito, não tenho o que fazer, mas de resto, toda essa parte organizacional, toda essa parte de operação é Excel, é DocSign, as assinaturas todas por DocSign, aquela coisa mais amadora, mas não tem jeito, era o que tinha e era como que a gente tinha que trabalhar. Exato. E a gente conseguiu, graças a Deus, trabalhar muito bem com isso, dava um retrabalho danado, né? Porque é a planilha da planilha da planilha da planilha, o confere do confere do confere do confere. Imagina, dia 15 de abril, você tá lá, pediu extensão de todo mundo, meu Deus, olha tudo. E graças a Deus a gente começou já com um volume bem bom de cliente. Eu acho que na nossa segunda tax season, nossa primeira tax season, na verdade, a gente já estava ali com uns 300, 400 clientes. Nossa segunda tax season, a gente já estava com mais ou menos uns 1.000 e poucos clientes. Então, o volume de clientes foi aumentando muito rápido. E hoje a gente já está com quase 4.000 clientes fixos, né, conosco. Então, em função disso, a gente precisou mesmo levar mais tecnologia para dentro das nossas operações, porque senão, infelizmente, a gente
nós somos seres humanos, e com Excel a coisa é muito manual e acaba que passa batido muita coisa, né? Então nós não podemos perder prazos, a gente não pode perder nada disso. Porque imagina, se eu esqueço de entregar teu imposto, a multa é responsabilidade minha. Então eu não posso passar por isso. Para quem quer fazer um negócio, pensa em montar um negócio, coisas que eu oriento sempre para os meus clientes. Ver tudo, desde a abertura da empresa, a questão de licenças necessárias, seguro, gente, seguro aqui é super importante, seguro para passivo, seguro para erros e omissões, porque na minha área, por exemplo, se eu errar qualquer coisa, eu tenho um seguro que me protege para que os meus bens não sejam afetados no caso de um processo de erro. Então, é muito importante a gente pensar nisso, porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. E a ignorância, às vezes, é um presente de Deus, mas às vezes a gente peca por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento traz muitos transtornos lá na frente, especialmente nesse país, que seguro é para tudo, né? Exato. Tudo. Vocês acabaram de sofrer um acidente de carro, então seguro tem que ter seguro, seja do que for, tem que ter seguro. Inclusive, muitos deles são até obrigatórios, né? Exato, como o carro, por exemplo. Como o carro, por exemplo. Não sai de uma concessionária sem ter seguro, com suas raras exceções. Exato, né? Exato. Então, vocês veem como vocês veem como são difícil, né? Ou seja, você vai começar com Excel, muito provavelmente. Claro que se você vem com um pouco mais de recurso financeiro, que já está preparado para a coisa, tudo bem que você pode tentar começar de uma forma diferente. Mas se não, o Excel funciona. Começar pequeno funciona. Só que também tem que ter muita paciência, tem que ter muita coragem, tem que ter muita perseverança na coisa. Não vai... Como muitos falam, por exemplo... vai dar certo, vai dar certo, mas tem que ter paciência. É diferente de você fazer alguma coisa hoje e que vai esperar dar resultado daqui 2, 3 meses. Não, vai dar resultado em 3 anos. Né? Você saiu ali de 300 clientes para 4.000, é isso, né? Ou seja, estratégias que podem ser criadas, por exemplo, talvez algum produto ou serviço que você faça que atrai mais clientes para que ele fique dentro do seu ecossistema e que você possa vender outros trabalhos mais caros que geram mais rentabilidade. Claro, com certeza. E também na época, né, que a gente começou trabalhando, a maioria dos a gente não tinha dinheiro para marketing, né? Então a gente contratou uma empresa no Brasil que, graças a Deus, nos ajudou muito naquela época, era o que a gente tinha condições de fazer, de pagar e tal. Eles nos ajudaram bastante, mas o nosso marketing naquela época e hoje ainda é o boca a boca do nosso cliente. É o melhor marketing que a gente pode ter, porque o nosso cliente, graças a Deus, ele é muito satisfeito com o nosso trabalho, porque a gente faz por onde? A nossa equipe toda trabalha para atender o cliente da melhor maneira possível. Graças ao meu bom Deus, a minha equipe também é sensacional em relação a isso. Não é uma equipe que é responsabilidade do cliente, como eu já vi em muitos casos. Não, o cliente que não mandou, o problema é dele. Não é problema do cliente, é problema nosso. O cliente tem os deveres dele, o cliente tem as obrigações dele. Ele está contratando um serviço conosco porque ele não dá conta de fazer aquilo sozinho. Uma das coisas mais importantes que nós prezamos muito dentro do nosso escritório é a empatia. Tenha empatia com o próximo. Tenha empatia com o seu cliente, tenha empatia com o seu processo, tenha empatia com o seu colega de trabalho, que às vezes você não tem. Se você partir do princípio de ter empatia com o próximo, você vai ter, assim, várias pessoas. Inicialmente, nós tivemos 300 propagadores de marketing sem que nós pedíssemos para que eles propagassem o nosso escritório. Maravilha, é isso mesmo. Então, é refluxo de trabalho e, claro, hoje a gente tem equipe de marketing, hoje a gente está caminhando, avançando com tudo isso, com muita estruturação, mas no começo não foi assim. Exato. Mas Deus provê. É isso, é acreditar sempre em Deus, isso é muito importante mesmo. Eu fiquei muito feliz quando você falou que os seus sócios eram Deus e Breno, isso é maravilhoso. Mas é isso que muita gente às vezes acha, né? Chega aqui e fala, poxa, tem que contratar um advogado, tem que contratar marketing. Calma. Faz o que você tem dentro de você. Não adianta ficar criando... Dá o seu melhor. Exato, não adianta ficar criando aplicativos. Vai chegar lá, né? Faz o seu arroz, feijão, né? É muito engraçado, eu tenho muito cliente que chega aqui e me pergunta assim, Adriana, o que está dando dinheiro? Que tipo de empresa que está dando dinheiro? Eu tenho dinheiro para abrir uma empresa, que tipo de empresa que está dando dinheiro? Minha recomendação é sempre o que você sabe fazer. Exato. Faça o que você sabe fazer de melhor e siga fazendo, que você vai ter sucesso com toda certeza. Não precisa você pegar a profissão de A, de B ou de C, ou que A ou que B que C faz, para você ter sucesso.
aquela famosa frase do jardim do vizinho, né? Que é sempre, a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua, e você está sempre olhando a grama do vizinho. Mas empenha ao mesmo tempo que você empenha para olhar a grama do vizinho, trabalhe na sua. Exato. Olhe para a sua de forma diferente, valorize a sua grama. Exato. Consequentemente, você vai ter muito sucesso no que você faz. Naturalmente. E uma coisa que eu admiro muito aqui na sua empresa chama-se comunicação. Né? Essa empatia que você falou que você tem com o cliente, eu como cliente, qualquer momento que eu mando um WhatsApp, vocês respondem. Então, isso é incrível, incrível. E isso eu tento, inclusive, fazer o máximo possível na minha empresa também. Nosso cliente, a massa, a maioria são americanos, então a coisa mais importante para eles é comunicação. Mesmo que você não vá fazer o trabalho por alguma razão. Que você justifique. Se você justifique. Você atrasou por alguma razão, você justifique. Você recebeu um e-mail, avise o que recebeu. Então, essa comunicação back and forth com o cliente é muito importante. Então, o que vocês fazem é incrivelmente positivo. Não só respondendo, mas sendo proativos, dizendo, olha, poxa, a gente estendeu o seu visto. Seu prazo? Seu prazo? Poxa, visto. Eu ainda não estendo o visto, tá, gente? Calma. Verdade, não era visto. O seu prazo de imposto de renda, mas a gente só estendeu, não cancelou. Então, existe uma hora... Você tem obrigação, você continua tendo obrigação. Exato. Então, ou seja, tudo isso é muito importante. Então, te agradeço. Então, na verdade, era mais para a gente ter um overview do como funciona, de como criar uma contabilidade. A gente falou um pouquinho sobre imposto, a ideia não é fazer um vídeo muito longo, mas a gente deixa para vocês o seguinte, pessoal, quer saber mais? Deixa nos comentários para nós, eu vou ver, a Adriana vai estar junto com a gente nisso aqui também. Ela vai responder, vocês vão ter todo o acesso a ela também, depois eu vou colocar todas as informações ali nos comentários para vocês saberem quem que é a Premium, quem é a Adriana. Entre em contato com ela, vocês querem saber um pouco mais, poxa, como é que faz? Como é que foi os seus primeiros passos? Se tiverem dúvidas além do que a gente falou aqui, porque realmente esses vídeos eram para ser um vídeo breve, né? E tá sendo acaba aqui... que vai se estendendo. Exato, mas é que a gente tem muita história para contar, né? Sempre tem, claro, imagina, se a gente começar a falar cada desafio. Eu só queria finalizar com uma pergunta para você sobre... Se você pudesse citar um desafio que você teve, dificuldade é difícil falar, mas um desafio que você superou, evidentemente, por estar aqui, né, do começo, considerando o ponto A e o ponto B, ou seja, no inicial até hoje. Um desafio que você falou, nossa, eu não esperava que fosse passei, uma experiência que você possa compartilhar. Eu acho que, para mim, o maior desafio que eu tive como pessoa foi do idioma realmente. Quando eu cheguei aqui, eu não falava absolutamente nada de inglês. Então, para mim foi muito difícil ter que mudar de país, aprender a trabalhar, aprender todas as regras desse país, que são tudo em inglês, não tem nada em português. Então, foi muito, muito difícil, mas a gente se reinventa. A gente aprende nas dificuldades, a gente consegue se desenvolver cada vez mais. E a dica que eu dou é, se você precisa... Se pensa em vir para cá, já começa a se preparar. Faz um Duolingo, vai no YouTube, vai aprender inglês de alguma forma para você já ter alguma coisa básica, pelo menos, para você começar a se desenvolver. E seja para fazer contabilidade, para fazer construção, para fazer qualquer tipo de coisa nesse país, você tem que ter um excelente assessoramento. Então, procure pessoas que tenham credibilidade. Se você tiver dúvida, quero abrir uma empresa, tenho um processo migratório, eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo, bota aí no comentário alguma coisa que a gente vai te auxiliar. O Felipe está ali para te auxiliar, a nossa equipe também pode auxiliar vocês, eu posso auxiliar vocês com o que eu puder. A gente também tem, não só eu como o Felipe, uma gama de profissionais que podem estar recomendando para vocês coisas profissionais que têm possibilidade, sim, de estar orientando vocês da melhor maneira possível, porque para evitar que você tenha problemas lá na frente, né? Porque tem muita gente que vem para cá sem orientação, falta informação, então isso gera transtornos depois muito grandes. Eu tenho clientes que
mudam de país sem fazer absolutamente nada, sem procurar um contador, sem querer saber os detalhes de como que vai ser a vida dele depois que ele vira o famoso residente fiscal, né? Então, ele não lembra disso, ele não lembra desse detalhe, tem toda a euforia do visto, mas em troca disso, em prol da euforia da imigração, do visto, pensem sempre na parte fiscal também. Não esqueçam da parte fiscal, que ela pode gerar transtornos tão grandes quanto uma negativa de visto. Exato. Então, é muito importante estarem sempre atentos a tudo isso. Perfeito, ótimo, excelente dica. Pessoal, Adriana, eu vou deixar o comentário com vocês. Muito obrigado por assistir o canal. Até a próxima. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado.